Graça e paz, queridos irmãos. Deus os abençoe. Eu quero convidá-los já a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao Anderson, ao Tiago pelo convite. Bênção poder participar desse momento aqui da reunião de homens. Embora estou matando aula, mas é para uma causa maior, para a glória de Deus. Primeiro Reis, capítulo 9, leremos do verso 1 ao verso 9. Diz assim o texto: Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel, para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servides a outros deuses, e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio de motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus, eis a tua palavra, ela que fala, confronta, que consola, que alivia a nossa dor, que alimenta a nossa alma, que transforma o nosso ser. Pai, faz ela mexer com a nossa vida nesta noite, Pai. Deus, me usa para a glória do Senhor, que o teu Filho Jesus seja exaltado nesta pregação. Ó Deus, que a tua palavra ela venha falar aos nossos corações, que ela venha mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de ser, venha mudar os nossos pensamentos e que o Senhor seja exaltado, glorificado nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como homens, nós somos responsáveis por guardar a nossa casa. Seja você homem mais velho ou mais novo, se ainda não tem essa missão, ainda terá, de guardar a sua casa. E eu estou dizendo guardar a casa de forma física mesmo. Se você mora num apartamento ou numa casa, num condomínio, talvez você tenha uma segurança maior, né, por questão da segurança do condomínio e essas coisas. Mas se você tem uma casa que é na rua, geralmente te levanta mais preocupações, te levanta mais sugestões do que fazer e de onde tomar mais cuidado. Isso exige mais de você, mais cautela, mais precaução, para que você, de todas as formas possíveis, evite que alguém entre na sua casa. Então, morar numa casa demanda mais cuidado da sua parte. Eu falo porque eu já tive essa experiência. Morei numa casa e
eu me peguei certo dia no quintal olhando para os muros, para o portão, e tentando identificar os possíveis locais onde alguém poderia adentrar a casa e ali fazer alguma coisa comigo e com minha família. E ter a casa invadida, já passei por essa experiência também, não é nada confortável. Muito pelo contrário, você se sente impotente, você se sente mal, porque violaram uma coisa que deveria de ser inviolável, que é a sua casa, a segurança da sua família. O texto que lemos, ele fala de uma aliança de Deus com Salomão. Deus faz aqui uma aliança com Salomão. É um compromisso que Deus assume ali com Salomão diante da situação que nós lemos aqui, que é a construção do templo e a santificação daquele local. E no meio dessa aliança, Deus faz algumas recomendações para que Salomão tome cuidado, para que Salomão olhe e perceba as situações em que ele deve estar mais atento, que seria exatamente não cair na adoração a outros deuses. Infelizmente, a falta de compromisso desse homem, a falta de atenção, gerou uma grande confusão na sua vida e na vida da sua família, do seu povo. Mas quem é Salomão? Salomão é filho de Davi com Batseba. Nós sabemos quem é Batseba, aquela mulher que estava lá tomando sol, que estava lá. E aí Davi, que estava sem o que fazer, olhou para aquela mulher, desejou, chamou ela e ali teve uma relação com ela. E nós sabemos da história, aquele filho morreu. Depois veio então Salomão. Salomão então é fruto desse casamento. Ele que, seu pai, mandou o ex-marido de Batseba à frente de um exército para poder morrer em guerra, e assim aconteceu. Ele é o terceiro da monarquia de Israel, que começou com Saul, depois Davi, seu pai, e assim ele assumiu. E ele disputou o reinado com o seu irmão, Adonias. Seu pai havia feito uma promessa para ele, segundo relata o texto, e então ele assume o reinado matando seu irmão Adonias. Salomão é esse homem, que é homem como eu e você. Mas também ele percorreu por caminhos tortuosos, que talvez eu e você também já percorremos. Durante o reinado de Salomão, não houve guerra em Israel, propriamente dita. Mas dentro da sua casa, batalhas foram travadas. Salomão é esse quem constrói o templo, que nós lemos, é ele quem consagra o templo. E é ele que também que tem muitas artimanhas, tanto diplomáticas como financeiras. Foi um homem cheio da sabedoria de Deus. Ele pediu e Deus lhe concedeu. E ficou conhecido por aquela ocasião tão diferente que nós conhecemos, que nós lemos na Bíblia, que duas mulheres com seus dois filhos, de madrugada, uma acaba sufocando o seu filho sem querer, e aí então ela troca o filho com o filho da outra mulher que estava vivo, e aí aquela confusão é gerada de manhã cedo, e aí elas procuram Salomão, e ele então pega a criança viva e fala, vamos partir ao meio. Cada uma fica com um pedaço. Ali, usando da sabedoria que Deus lhe deu. A mãe verdadeira fala, não, então pode deixar com a outra. E ali eles podem identificar quem é a mãe de verdade. Então é esse o homem. Esse é Salomão. Esse é o cara que nós estamos aqui tratando essa noite. Autor de Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes. Diante de tudo isso que ele fez, do reino que ele cultivou ali, daquela riqueza toda que ele tinha, ao ponto de os seus servos, aqueles que serviam o reino, eles também usavam roupas que tinham ouro nas suas roupas.
o reinado de Salomão foi tão frutífero, foi tão rico, que até os seus servos se vestiam com ouro. Mas diante disso tudo, Salomão começa a veredar por caminhos que não deveria. E eu não vou falar aqui nessa noite de não ter compromisso com Deus. O tema é esse, né? Não vou falar sobre isso. Não vou te motivar a isso. Porque é isso que nós já fazemos. A não ter compromisso com Deus. Mas eu vim aqui com o propósito de te motivar a ter um compromisso sério com Deus. E que a nossa família, a minha, a sua, possa ter um compromisso com Deus. E para que isso aconteça, é necessário algumas coisas. E eu tirei 3 lições no verso 4 desse texto todo que lemos. E a primeira é: guarde a integridade. Verso 4 diz assim: se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração. Aqui Deus está usando uma palavra para ele: com integridade de coração. Integridade, a gente sabe o que é ser honesto, é ser correto. Salomão, ele acaba de ser coroado, ele acaba de passar por aquele ritual de coroação, ele é o rei ali de Israel, responsável por toda aquela nação, por todo aquele povo, e ainda com a incumbência de levar toda aquela fama que ele carregava do seu pai, Davi, homem de guerra, homem que foi famoso em Israel. Davi era conhecido no meio do povo. O povo amava Davi. E Salomão agora tinha essa responsabilidade de carregar toda essa responsabilidade sobre os seus ombros. E então ele seguia ali os passos do seu pai Davi. Veja que ele construiu o templo que seu pai tanto desejou construir e não pôde. E então Salomão é aquele que é responsável por construir esse templo. E nesse momento aqui que lemos, é esse momento que ele orou e santificou aquele local, e Deus responde a sua oração. É bom lembrar que Davi, como eu já tinha falado, ele teve um caso com Batseba, e dessa junção Salomão nasceu. É bem possível que Salomão soubesse desse caso, ele sabia desse caso. E ali é um casamento que não foi de forma íntegra diante de Deus. Quando Davi agiu daquela forma, não foi de forma íntegra, mas ele teve uma outra atitude, que quando foi o profeta Natan ali falar com ele e o confrontou, aí sim ele agiu de forma íntegra, assumindo o seu pecado e se colocando diante de Deus e assumindo o seu erro. A integridade foi a marca de Davi para Salomão. Salomão se espelhava no seu pai, naquilo que ele fez, naquilo que ele já tinha feito. E isso era uma marca na vida de Salomão, uma vida de integridade. Ele viu seu pai. De criança até esse momento, até um pouco antes, ele conheceu seu pai e ele viu todo o percurso de vida do seu pai. Então ele sabia da integridade do seu pai. Ele foi criado debaixo dessa integridade. E ele, até então, vivia de forma íntegra. Quando ele cumpre o propósito de construir o templo, de santificar o templo, e de obedecer aquilo que seu pai havia mandado ele fazer, ele está sendo íntegro diante de seu pai, diante de Deus e diante de todo o povo. Ao governar e assumir essa responsabilidade, ali ele está sendo íntegro. A palavra íntegro aqui, ela tem várias possibilidades de ser usada no texto. Mas a ideia dela é de perfeição, é de ser irrepreensível. Deus está chamando Salomão ali naquele momento para ser perfeito, para ser irrepreensível, para viver uma vida completa. E meditando nesse texto, nessa parte específica, eu lembrei de um professor lá do seminário que virou para a gente e falou assim:
ele entregou as provas para a gente e falou, vocês podem levar a prova, fazer e depois trazer de volta para mim. E um dos alunos perguntou, professor, a gente pode consultar para fazer a prova? E ele falou, logicamente que não. Eu estou dando a oportunidade a vocês de serem irrepreensíveis. Vale da consciência de vocês diante de Deus o que vocês vão fazer. E conversando com os demais colegas, eu acho que a gente nunca fez uma prova com tanto temor no coração. Diante daquilo que nós fomos colocados para fazer, ali nós fomos confrontados sem nem ter feito nada. Deus está chamando Salomão para ser íntegro, para que ele não tenha culpa diante do povo, diante das pessoas e diante de Deus. E aí eu já faço a primeira pergunta para a gente. Você tem sido íntegro diante de Deus? Diante das pessoas? Diante da sua família? Diante daqueles que te cercam? Ser íntegro está muito acima de fazer coisas aparentes. Não é fazer coisas para que os outros vejam. Mas o texto fala íntegro de mente. Quando ele fala de coração, está se referindo à mente. Não à aparência. Mas aquilo que você pensa, a forma que você pensa, a forma que você age, tem sido nítido a integreza do seu coração. Você tem sido íntegro diante de Deus. Deus chama Jó de um homem íntegro. Ele era um homem honesto. E ele assim era conhecido. Jó, homem íntegro, se preocupava tanto com a integridade que ele pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos, mesmo sem saber se eles tinham cometido pecado ou não. Irmãos, Deus está nos chamando para a integridade. Mas não uma integridade aparente, uma integridade de mente, de coração, de vida. Deus está nos chamando para termos um compromisso com Ele de integridade, para sermos íntegros diante dEle. Íntegros diante de Deus vai refletir na nossa vida aqui, na nossa igreja. Vai refletir na nossa vida lá dentro do nosso lar, com a nossa família, com a esposa, com os filhos. O exemplo de Salomão era seu pai. Ele teve esse exemplo. Você tem sido exemplo para o seu filho. Você tem sido exemplo para a sua esposa. Você tem sido exemplo para os seus parentes de integridade. Guardar a integridade na mente é cuidar dos pensamentos, para que eles não sejam torpes. Eu convido vocês a abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que é ser íntegro. Esse texto geralmente é usado na eleição de diáconos e presbíteros, mas ele se aplica a todos nós. É a palavra de Deus, para mim e para você. Afinal de contas, os diáconos e presbíteros são homens, como eu e você. 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, o conceito de ser íntegro está relacionado aos adjetivos aqui usados. Tá? Aqui não vai aparecer de fato a palavra. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato.
Para nos confrontar, eu pergunto, por que geralmente nós temos tanta dificuldade para achar candidatos, presbíteros e diáconos? E isso não é só aqui, tá, irmãos? Não é uma crítica para a IPG2, é uma crítica para mim, uma crítica para você avaliar. Por que nós temos tantas dificuldades para achar candidatos? Homens íntegros diante de Deus, que refletem essas características. Essa crise, como eu disse, não é específica da IPG2, de homens da IPG2, mas é uma realidade de vários outros lugares. Homens que abriram mão de vigiar a sua casa para serem íntegros. Homens que abriram mão de serem íntegros diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos mais íntegros diante dele. Para que sejamos homens, de fato, como Deus chamou Salomão e tem chamado a mim e a você. Mas não só íntegro, mas também guardar a obediência. Primeiro, guarde a integridade. Segundo, guarde a obediência. Ainda no verso 4. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei até aqui. Guarde a obediência. Esse é o nosso segundo ponto. Salomão tinha o exemplo de obediência também no seu pai. Salomão tinha como um exemplo, um espelho, aquele que obedecia a palavra de Deus, seu pai. Aquele que ouviu tudo aquilo que Deus mandou ele fazer e ele fez. As guerras que Davi conquistou, ganhou, não foi porque ele foi para as suas próprias forças, mas porque Deus mandou e ele foi e fez. E Salomão tinha isso como exemplo. Afinal de contas, em algumas delas ele estava presente. Davi foi o homem que seguia os preceitos de Deus. Sempre consultava o profeta para saber a vontade de Deus. Porque ele estava a fim de obedecer a Deus. Essa era a vontade do seu pai, Davi. Obedecer a Deus. E Salomão tem isso como exemplo. Vemos lá no início da história de Salomão que ele foi um homem obediente. Inicialmente ele obedeceu, sim. Ele construiu o templo. Ele guardou os preceitos de Deus. Ele obedeceu ao que o seu pai mandou ele fazer. Ele foi fiel a Deus. Tanto que isso refletiu na glória do reino de Salomão. E ele se desviou dos caminhos de Deus num certo ponto da sua vida. Parece um contraste nós lermos a história de Salomão, que começou muito bem, vinha progredindo, obedecendo piamente a Deus e a seu pai, mas de repente, talvez ele levado pela fama, pela ganância, a Bíblia não deixa muito claro o que de fato o fez se desviar, a mudança na sua mente, mas ele muda de rota. Sabe quando você está indo para um local que você desconhece, e você está ali usando o GPS, e aí de repente você passa da entrada. E aí daqui a pouco você já não acha mais. E dá voltas. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Você dá voltas e voltas e tenta voltar para o local onde você precisa ir e não acha. Assim foi a vida de Salomão. Começou certo, no caminho certo. Mas em algum momento ele perdeu a trajetória e teve dificuldades para voltar. Quantas vezes sua vida estava lá, tranquila. Você estava bem. Ou às vezes você está bem. Sem problemas, sem dificuldades na vida. Sem dificuldade financeira, emocional, tudo certo. E às vezes esse é o grande perigo para você. É estar tudo bem. É onde você começa a se desviar. A orar menos. Talvez a deixar de orar. Quando as coisas começam a acontecer da forma que você acha melhor.
Você mantém o mesmo ritmo de oração? Quando está tudo indo do jeito que você já esperava? Você tem obedecido a Deus? Obediência é se submeter à vontade de outra pessoa. E aqui é o grande problema, porque a gente geralmente não quer fazer a vontade da outra pessoa. A gente quer fazer a nossa. A gente quer andar por nossos próprios pés, nossos próprios caminhos. E andar conforme a gente sabe, conforme a gente entende que é melhor para nós mesmos. Mas Deus está nos chamando para a obediência. E a implicação disso, irmãos, eu falei lá no início que Deus fez uma aliança com Salomão aqui. Em toda aliança, se você quebra ela, você tem prejuízos. Você tem perdas. E no caso de Salomão, foram drásticas. Ele viveu sérios problemas na sua vida. Para mim e para você, também funciona dessa forma. Embora a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, mas quando a gente começa a desobedecer a Deus, coisas terríveis começam a acontecer na nossa vida. Os frutos da desobediência começam a aparecer na nossa vida. E talvez você está no meio desse lamaçal, no meio dessa dificuldade toda, e já não consegue mais sair. Mas Deus está nos chamando para obedecer. Salomão, que tinha aquele reino exuberante, ele que esbanjava ali aquela quantidade de concubinas que ele tinha, para ele era sinal de poder. Para outros, talvez inveja. Para mim, para você, deve ser um sinal de vergonha. Se obedecermos a Deus, nós não podemos estar olhando para outras mulheres. Para obedecermos a Deus, nós temos que desviar o nosso coração de pensamentos mundanos. Desejar o mal, desejar outra mulher, isso é desobedecer a Deus. Desejar riqueza sem parar é desobedecer a Deus. Desejar bens e ser levado por eles é desobedecer a Deus. E isso tem consequências. Não caia no erro da desobediência a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não o desobedeçamos, mas para que venhamos a obedecê-lo de forma fiel, de forma grata em nossos corações. Que Ele nos ajude a sermos mais obedientes à sua própria palavra. Salomão continha ali a sabedoria de Deus, porque ele pediu, e nós temos a sabedoria de Deus, que é a palavra dele, que nos foi dada. Então faça uso dessa sabedoria para o bem na sua vida, para obedecer mais a Deus, para ser mais grato a Deus. Em terceiro ponto, estou acabando, eu sei que a expectativa para o churrasco está grande. Talvez você nem esteja mais me ouvindo aqui já pensando. E eu vou falar, irmãos, eu estou com fome também. Ainda no verso 4, guarde a palavra. No finalzinho do verso 4 diz assim: para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. O profeta falou do seu reinado e ungiu, e ele guardou essa palavra por muito tempo. Depois o profeta apontou o pecado dele, isso eu estou dizendo sobre Davi, apontou o seu pecado e ele ouviu e guardou a sua palavra. Ele quis construir um templo, mas Deus impediu e ele guardou a palavra de Deus. Isso tudo novamente o pai de Salomão, Davi. Irmãos, que exemplo de pai que obedecia, que era íntegro e que guardava a palavra. Que exemplo de pai. Que homem de Deus. Salomão vem dessa influência na sua casa. Salomão
cresce vendo tudo isso, todas essas conquistas que seu pai foi vitorioso na guerra, foi porque ele obedeceu a palavra, porque ele guardou a palavra. Salomão guardou também a palavra e construiu o templo. Mas, como em outros momentos eu falei, chega um certo momento na sua vida que ele se desvia e já não guarda mais a palavra. Deus falou bem claro para ele não adorar ídolos. E é exatamente o que ele faz. Adorar outros deuses, que são ídolos, nós lemos aqui nos Salmos, é exatamente o que ele faz. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus para guardar a palavra dele, para nos desviarmos desse pecado terrível. Porque quando a gente acha que está tudo bem, e a gente vai trilhando nesse caminho, as coisas vão indo bem, a gente começa a criar os nossos ídolos nos nossos corações, que é nosso próprio bem-estar, o nosso descanso, as coisas boas dessa vida, elas vão crescendo e podem chegar ao ponto de tomar conta e virar ídolos na nossa vida. E aí nos desviam. E aí começamos a adorar a nós mesmos, mas refletido em outras coisas. Em viagens, passeios, carros, casa. Guardar a palavra não significava somente desprezar a Deus, quando ele não guardou a palavra. Mas era ser amaldiçoado por Deus, se ele não guardasse a palavra. Quantas dificuldades sérias Salomão enfrentou por ignorar a Deus e o que ele havia falado. Toda a sabedoria que Deus lhe havia dado estavam sendo desperdiçadas porque ele não guardou a palavra. As pregações que você ouve aqui afetam a sua vida? De forma prática, afetam a sua vida? As pregações que você ouve têm transformado a sua vida e têm feito você um homem na presença de Deus? Você tem amado a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Já puxa a música aí, né? Desprezar a palavra de Deus é odiar a Deus. Você vai evidenciar o quanto você ama a Deus, no tanto que você ganha tempo lendo a Bíblia, orando, passando tempo devocional com Deus. É assim que você expressa o seu amor a Deus. Irmãos, toda semana você está aqui ouvindo, ou talvez falando em outros locais, falando. E aonde está o praticar? Guardar a palavra não é somente reter ela aqui no coração e guardar ela e fazer uso dela somente aqui, mas ela precisa refletir. Ela precisa ser como uma impressora. Quando você está ali no computador digitando aquelas ideias, está tudo ali na área digital, e aí você manda imprimir, e vem aquele papel, a forma física em que você toca. Aquilo ali está ali na sua mão. Assim deve ser a palavra de Deus. Não só internalizada em você, mas ela deve sair, e isso deve ser notável a todos que nos cercam. Talvez isso tenha sido tão difícil, porque a palavra não está registrada no seu coração. Não podemos omitir a palavra de Deus dentro dos nossos lares, com a nossa esposa, com nossos filhos. Não podemos omitir. Eles precisam também. É só através da palavra de Deus que você pode orientar, corrigir, exortar, motivar a sua família. E às vezes você pode pensar, ou está aí falando agora na sua mente, mas lá em casa o negócio está feio. A relação com a minha esposa, o negócio está difícil. Você só pode exortá-la se for pela palavra. Você só pode corrigi-la se for pela palavra. Você só pode educar seu filho se for pela palavra. Fora disso, são conselhos seus que não vão enriquecer.
Muito pelo contrário, vão trazer prejuízo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É necessário ter a palavra de Deus. Sem ela, a gente não consegue nem manter a nossa casa. Eu estou falando aqui para homens casados e homens solteiros, e até para o meu filho que está lá. Precisa ouvir isso, que nós precisamos da palavra de Deus. Não são de conselhos do mundo, não são conselhos de pessoas que se dizem especialistas em casamentos, especialistas em relacionamentos, mas nós precisamos da palavra de Deus. É ela quem vai corrigir o nosso coração, é ela quem vai mudar a nossa mente, é ela quem vai mudar a nossa vida, e assim nós vamos gerar mudança dentro do nosso lar. É muito mais fácil nós darmos o exemplo para que as pessoas sejam transformadas. Como que eu digo para o meu filho que ele precisa orar se eu não oro? Como que eu digo para o meu filho que ele precisa ler a Bíblia se eu não leio? Se ao menos eu não o chamar para ler comigo. Ô meus irmãos, nos falta tanto. Nós lemos um texto que fala sobre o chamado de diáconos e presbíteros e terminamos com um texto que fala da importância da palavra. Isso tem tudo a ver com nós aqui. Eu achava que não ia ser gravado, eu ainda cortei muita coisa. Porque isso aqui é para nos confrontar como homens. Como homens da IPG2. Homens que foram chamados por Deus para estar aqui nesse local. Homens que devem fazer diferença todo domingo quando estivermos aqui. Homens que devem trazer as famílias para estar aqui, para cultuar a Deus. Mas para isso precisamos ter uma vida de culto na presença de Deus dentro do nosso lar. Concluindo, preparando aí para o churrasco. Se prepare para fechar as brechas na sua vida. O exemplo lá do início, de quem tem a casa na rua e que precisa tomar conta de todas essas situações, você é o responsável. Você é o homem da sua casa. Você que tem a responsabilidade, a obrigação de procurar quais são os defeitos na sua vida e dentro da sua casa para corrigir. Não é sua esposa, não são seus filhos, mas é você. Davi era referência para tudo aquilo que Deus mandou Salomão ser. Se nós olharmos no texto, Deus fala assim como seu pai Davi. Você tem sido o exemplo na sua casa, o exemplo de Salomão, o exemplo de Davi. A sua família te vê como um Davi ou como um Salomão? Se você talvez não saiba a resposta, ou se a sua resposta não está sendo de acordo com aquilo que deveria ser, e se isso tudo é difícil, e de fato é, porque por nossas forças a gente nunca vai conseguir, eu quero te chamar a olhar para a sua vida, mas mirar a Cristo, se esconder atrás dele. Para seguir esses passos aqui, você precisa de Cristo. Ele foi o único que cumpriu todos esses passos sem vacilar.
ele foi íntegro do início ao final da sua vida. Ele foi obediente do início ao final. E ele guardou a palavra do início ao final. Isso traz uma esperança para mim e para você. Não se dê por vencido, mas se esconda em Jesus. E leve sua família a ter um compromisso com Deus da Bíblia. Mas para isso, você precisa ter um compromisso com Deus da Bíblia. Irmãos, essa palavra é dura. É dura para vocês que estão ouvindo. Foi dura para mim que preparei ela, mais dura ainda, acredito. Mas ela é necessária para nós, como homens, nessa geração em que o feminismo tem tomado conta. Nós precisamos nos levantar como homens, mas não como ditadores, querendo impor a nossa vontade, mas como homens da palavra, em que aqueles que nos ouvem a palavra de Deus e se submetem à palavra de Deus, não a nós, mas à palavra de Deus.